Olá, tudo certo? Bom, eu, Claudete Pessoa, tô aqui falando com você que vai enfrentar o concurso para o TRT da 14ª região, Rondônia e Acre. E aí, questões de regimento interno, tem que treinar, tem que verificar se você assimilou o conteúdo. Não tem, né? Questões, como é que você faz? Fácil, resolvi aqui o seu problema. Temos aqui um módulo online de questões inéditas, exatamente. Eu, Claudete Pessoa, elaborei várias questões nos moldes da banca, ok? E aí, quem já foi meu aluno sabe que a banca Claudete Pessoa não é muito boazinha não, assim, não tá aqui pra, né, passar a mão na cabeça, não. A Claudete Pessoa tá aqui para te preparar, ok? Para fazer você entender regimento interno e gabaritar todas as questões da sua prova sobre regimento interno. Então, sempre digo, né? Sempre oriento. Olha só, treinar questões, treinar o conhecimento através das questões é um excelente caminho, só que questões de provas anteriores sobre regimento interno não vale a pena, porque você pode estar numa questão que já foi, o seu texto legislativo já foi totalmente alterado, porque regimento interno sofre alteração constante, toda hora tem uma mudança no regimento interno. Também não adianta buscar questões de outros TRTs, é tudo TRT, é tudo regimento interno, então, Claudete, vou lá pegar questões de outros TRTs. Não faça isso, não é uma boa estratégia, porque face à autonomia administrativa que cada tribunal possui, cada um, a partir da sua base mínima, né, estrutural que nós temos lá na Constituição, cada um se organiza segundo a sua realidade, segundo a sua necessidade, segundo a sua autonomia administrativa. Então, realmente, há uma semelhança muito grande, mas os pontos, vários pontos divergentes na estrutura, nas regras estatutárias, então, muito cuidado. Ok? É por isso que eu elaborei várias questões inéditas para a gente treinar o conhecimento. Nunca estou preocupada com o quantitativo de questões. Estou preocupada sempre em fazer uma boa revisão do conteúdo de regimento interno, apoiada essa revisão na resolução de questões. Ok? Sempre foi essa a minha estratégia, tem dado muito certo, tenho vários alunos que gabaritam questões de regimento interno, de legislação específica, e é isso que eu quero para você. Combinado? Então, o nosso objetivo, faça minha orientação, né? Faça as questões antes de bater o papo aqui com a Claudete, e aí vamos lá fazer uma bela revisão apoiada aí nessas questões, principalmente verificando aqueles detalhes que a banca tanto gosta, né? De espezinhar, de ir lá e pegar na vírgula, no detalhe. Tá bom? Vamos lá? Treinamento total. Vamos para o primeiro desafio. O TRT da 14ª região observa a seguinte composição. Então, tema bastante cobrado em prova, né? Composição do tribunal. E aí, tribunal qual é? TRT da 14ª região. São 8 desembargadores nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Certo ou errado? 8 desembargadores nomeados pelo presidente da República. Perfeito. E aí, são brasileiros que tenham mais de 30 e menos de 65 anos, regra constante do artigo 2º do regimento interno, afirmativa correta. Que mais? Da composição total, 6 desembargadores são escolhidos mediante promoção de juízes titulares da Vara do Trabalho e juízes substitutos da região, obedecido o critério alternado da antiguidade e merecimento. Certo ou errado? Da composição total, 6 desembargadores, né, os 4/5, né, são escolhidos mediante promoção de juízes, é a chamada magistratura de carreira, que chega
ao tribunal, que chega ao cargo de desembargador em decorrência de um desenvolvimento funcional, que é a promoção. Até aí tudo bem. E aí, a promoção de qual classe para se chegar a desembargador? De juízes titulares e juízes substitutos? Não. Tá errado dizer que serão promovidos à condição de desembargador o juiz substituto. Não, o juiz substituto do trabalho, ele é a primeira classe, né? Nós temos aqui a primeira classe da magistratura do trabalho da região. O juiz substituto, ele vai ser promovido a juiz titular da vara do trabalho. A juiz titular, ok? Quando ele assume a titularidade, ele assume o comando de uma vara do trabalho da região, ok? E aí, depois disso? Depois, o próximo desenvolvimento funcional é o quê? Ah, sim, promoção ao cargo de desembargador. Certo? E aí, tanto a promoção de juiz substituto a juiz titular, de juiz titular a desembargador, realmente se apoiam em dois critérios alternados: antiguidade e merecimento. Até aí tudo bem, mas dizer que um juiz substituto é promovido, né, a condição de desembargador e vai compor ali o TRT da 14ª região, isso está errado. Juiz substituto vai ser promovido sim, alternadamente pelo critério de antiguidade e merecimento, mas a condição, a classe, a categoria de quê? De juiz titular da vara do trabalho. Tá certo? E aí, nós temos essa afirmativa como errada, também constante aí do artigo 2º. Que mais? Na composição, também deve ser observado o terço constitucional, onde um desembargador será nomeado dentre advogados e um dentre membros do Ministério Público do Trabalho. Certo ou errado? E aí? Errado. Por quê? Fácil essa, né? Não é terço constitucional, e sim quinto constitucional. Porque observa o terço constitucional STJ, né? Quinto constitucional, é verdade. Na composição dos TRTs, nós temos ali 4/5 de sua composição são desembargadores oriundos da magistratura de carreira, ou seja, é aquele que ingressou por concurso público de provas e títulos para a classe de juiz substituto, foi promovido à classe de juiz titular, depois foi promovido a desembargador, ao cargo de desembargador, ok? 4/5. E aqui no TRT da 14ª região, nós temos 6 desembargadores nesta condição. E aí, obedecendo o comando constitucional, 1/5 dos cargos de desembargadores devem ser o quê? Formados pelo quinto, tanto oriundo da OAB, da classe dos advogados, quanto oriundo do Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União. E o próprio regimento, ele diz, um desembargador observando o quinto constitucional, um desembargador será nomeado dentre advogados e um desembargador dentre os membros do Ministério Público do Trabalho, mas é o quinto constitucional e não o terço constitucional. Certo? E aí, cada instituição, o Ministério Público e a OAB, vai enviar uma lista sêxtupla ao respectivo tribunal. O tribunal reduz essa lista sêxtupla a uma lista tríplice, que encaminha ao presidente da República, o chefe do Poder Executivo, que vai escolher um e nomear desembargador. Então, esse desembargador, ele sai da carreira da advocacia, ele sai da carreira do Ministério Público da União, né? E ingressa na carreira da magistratura, certo? Então está errada esta afirmativa, nem peguei tão pesado assim com a primeira questão, né? Está errada a afirmativa, resposta somente está correta, afirmativa 1. Afirmativa 1 é a única que está correta. Artigo 2º do Regimento Interno. Seguindo, sobre a direção. Bom, então nós já sabemos que temos ali, né, o TRT da 14ª região, formado por 8 desembargadores, com aquela composição na forma do seu regimento interno.
E aí, esse tribunal tem que ter um comando, né? E como é que fica esse comando? Quem exerce? Como acontece essa direção do TRT da 14ª Região? Vamos lá? O tribunal será presidido por um de seus desembargadores, desempenhando o outro as funções de vice-presidente. Certo ou errado? Correto. Temos aí o presidente, né? Presidente e o vice-presidente. Corretíssimo. Artigo 9º do Regimento Interno. Afirmativa 2. A presidência e a vice-presidência do tribunal serão exercidas pelos desembargadores mais antigos, respectivamente, que ainda não tenham ocupado os aludidos cargos. Então, o critério é da antiguidade e o rodízio, não é? Que não tenham ainda ocupado os referidos cargos. E muito interessante é que no TRT da 14ª Região, que tem de diferente, é que não se fala, assim, como regra, até tem uma hora que tem um determinado artigo que menciona, mas em regra não se fala em eleição da direção, se fala em aclamação, né? Isso tem de diferente na 14ª Região, no TRT da 14ª Região. Então é isso, a presidência e a vice serão exercidas pelos desembargadores mais antigos que ainda não tenham exercido esses cargos de comando, de direção. Perfeito, correto, isso está lá no artigo 16 do Regimento Interno. O presidente exercerá cumulativamente a função de corregedor regional. Isso também é bem diferente, hein? Podendo compartilhar todas as correições de varas do trabalho sobre a jurisdição deste tribunal ao vice-presidente e, na impossibilidade deste, ao desembargador mais antigo, sucessivamente. Então, primeiro é o vice, depois o mais antigo, ok? E aí, tá correta essa afirmativa? O presidente no TRT da 14ª Região, isso não é muito comum, mas como é um tribunal pequenininho, né, composição pequena, nós temos ali um acúmulo de atribuição, de função. O presidente, o desembargador eleito presidente, ele também é o corregedor. Isso está correto, perfeito, ok? Podendo o desembargador na função, né, o presidente na função de corregedor, compartilhar todas as correições de varas do trabalho. Primeiro detalhe, o que é correição? Correição é um procedimento formal para verificar o regular funcionamento de um órgão. Isso é muito comum em todo o judiciário, nas legislações orgânicas do Ministério Público. Falou em corregedoria, se fala também em correição, ok? Então não confunda, sempre esclareço isso, não confunda correição com processo administrativo disciplinar, nem com sindicância. Ok? Porque sindicância e PAD são instrumentos para apuração de ilícitos funcionais. Uma correição pode dar ensejo a uma sindicância ou um PAD, mas o objetivo de uma correição não é verificar a prática de ilícito funcional, comprovar esse ilícito funcional. Não. O que se quer aqui é verificar o regular funcionamento de um órgão, ok? É um procedimento formal. E aí é natural de ter sempre, ordinariamente, várias correições realizadas e tem que normalmente, pelo menos uma correição por ano, acontecer nos diversos órgãos, né, da estrutura, aqui no caso da estrutura do TRT da 14ª Região. E aí, como é que fica? Já que o presidente acumula, ele pode compartilhar todas as correições das varas de trabalho, né, sob sua jurisdição ao vice-presidente? Todas não, todas não. Tá errado dizer que vai ser todas, é até a metade, Isso tá lá no artigo 9º, parágrafo único, ok? Ele pode sim dividir as tarefas até metade das correições, compartilhar, delegar ao vice-presidente. E na impossibilidade deste,
ao desembargador mais antigo, ok? Não são todas, e até a metade está errada essa afirmativa, só estão corretas a primeira e a segunda afirmativas. Show? Tranquilo? Seguindo, mais um desafio. São comissões permanentes do TRT da 14ª Região. As comissões são estruturas de apoio, né, à direção, ao comando administrativo dos tribunais. Então, praticamente em todos os tribunais existem as comissões. Existem comissões permanentes, existem comissões temporárias. E aí, as comissões permanentes, o rol de comissões permanentes, vem no próprio regimento interno dos tribunais. E aí, como eu disse para você, cada tribunal, cada TRT tem lá o seu rol de comissões, ok? Não é idêntico. Algumas se repetem, é claro, mas não é idêntico. Nunca encontrei um rol de comissões permanentes idênticos entre um regimento interno de um TRT e outro, ok? Então, organiza o pensamento. Comissão permanente do TRT da 14ª Região, marca que não está prevista como comissão permanente. Vamos lá? Comissão de regimento interno. Essa comissão, acho que quase todos os regimentos têm. Todos os tribunais têm. Comissão de orientação e acompanhamento e avaliação de estágio probatório. O próprio regimento tem hora que chama de comissão de vitaliciamento, que poderia ser, né, bem menor o nome, né? Comissão de orientação, acompanhamento e avaliação de estágio probatório. Que estágio probatório é esse aqui? De quem é esse estágio probatório? Do servidor? Não. Esse estágio probatório aqui é do juiz. Aquele que passou no concurso público de provas e títulos, né? Chega lá e vai iniciar um estágio, um período, vai passar por um período aquisitivo para a conquista da vitaliciedade. E aí, esse período aquisitivo, alguns chamam de estágio de vitaliciamento, de estágio confirmatório e de estágio probatório. Não confunda, ok? Existe essa comissão? Correto, perfeito. Comissão de gestão estratégica. Essa comissão está começando a surgir em vários regimentos, vários. Tem no TRT da 14ª Região, comissão de informática, comissão de responsabilidade socioambiental. Essa só vi no TRT da 14ª Região, por enquanto, né? Comissão de responsabilidade socioambiental. Tá correto. Também está correto de informática. O que não está previsto é a comissão de gestão estratégica. Ok? Não é comissão permanente prevista no regimento interno do TRT da 14ª Região. Olha lá o rol do artigo 272 do regimento interno. Tranquilo? É uma questãozinha decoreba, eu sei, mas não dá para escapar, né? Eu sempre digo, olha, não é só decoreba não, hein? Tem que entender o regimento interno. É verdade. Mas tem algumas que não tem como escapar. Vamos lá? Vamos ainda falando sobre comissões, sobre as comissões do TRT da 14ª Região. Podemos afirmar que as comissões permanentes serão compostas por magistrados e ou servidores, todos eleitos pelo Tribunal Pleno. Outro dado interessante no regimento interno da 14ª Região. Normalmente as comissões dos TRTs só tem desembargadores. Aqui não. Aqui nós temos a previsão de ter como membro de uma comissão servidores. Exatamente. Olha lá, as comissões permanentes serão compostas por magistrados e ou servidores. Perfeito. Só não está correta essa afirmativa porque está dizendo todos eleitos pelo Tribunal Pleno. Aí não. Por quê? Não, todos não. Os magistrados, sim. O artigo 275 do regimento interno determina o seguinte: os primeiros são eleitos pelo Tribunal Pleno. Quem são os primeiros? Os magistrados.
Os primeiros são eleitos pelo Tribunal Pleno. E que designará quem vai presidir essa comissão. Vai ter que ser um magistrado, um desembargador. Os demais, ou seja, os servidores, são indicados pelo presidente. Indicados pelo presidente. Então, os magistrados são eleitos pelo Pleno e os servidores indicados pelo presidente do tribunal. Diferente isso. Ok? Então, está errada essa afirmativa. Nos casos de renúncia, afastamento, impedimento, definitivo, aposentadoria, disponibilidade de quaisquer membro das comissões, proceder-se-á a eleição de novo membro com mandato pelo tempo que restar. Então é muito natural que as comissões elas observem como exercício um mandato também. Pensa só na lógica da coisa. Se a comissão as diversas comissões são órgãos de apoio ao comando administrativo do tribunal, isso é regra geral. Quando eu falo assim, em vários momentos eu falo, isso é regra geral, é porque é para você prestar atenção que esse entendimento vai se repetir na grande maioria das regras de organização, entendeu? Então, em vários momentos eu digo, olha, presta atenção, isso aqui é regra geral, guarda essa informação, porque não é só para esse tribunal, entendeu? Então, é exatamente isso. Como você tem que saber disso, as comissões, regra geral, são órgãos de apoio aos tribunais, à administração dos tribunais. O que é natural? Se a administração observa um mandato de 2 anos, os membros das comissões também observam o mandato de 2 anos. Claro, certo? E aí, quando um membro sair da comissão, renúncia, impedimento definitivo, aposentadoria, disponibilidade, vai e não volta. Não é licença, não é afastamento, não é férias. Cuidado, tá certo? Se colocar aqui em caso de férias, de afastamento, de licença, tá errado. Perceba que é uma passagem só de ida, vai e não volta. Renúncia, impedimento definitivo, aposentadoria, disponibilidade, que é uma outra forma de inatividade, apesar de ser temporária, é inatividade. E aí, eleição de novo membro, e aqui está se falando do magistrado, do desembargador, não é do servidor. E esse magistrado, eleito pelo Pleno, terá um mandato tampão. Ele só vai cumprir o mandato que restar, o tempo que restar em relação do mandato daquele membro que ele está substituindo. Ok? Isso está correto, é artigo 275 mesmo, parágrafo 1º, corretíssimo. O que mais? As comissões temporárias serão instituídas pelo presidente, extinguindo-se logo que cumprido o fim a que se destinam. Regra geral. Normalmente são instituídas pelo presidente e o temporário é só para um objetivo, cumpriu sua missão, cumpriu seu objetivo, acabou. Não tem por que continuar essa comissão, ok? Perfeito, artigo 273, então só está correto as afirmativas 2 e 3, 2 e 3. Vamos lá? Tá legal? Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Banca Claudete Pessoa? Espero que você esteja acompanhando e mais ainda, eu espero que você esteja entendendo, assimilando o conhecimento, aperfeiçoando, fixando o seu conhecimento para chegar lá na prova e enfrentar qualquer tipo de questão e gabaritar. Ok? E aí, mais uma questãozinha, olha, pequenininha, para não dizer que a Claudete adora fazer questão grandona, que é cansativa. Olha, acabou aquela questãozinha. Olha, vou te dizer um detalhe, vou te contar um segredo. Não chega a ser um segredo não, mas é uma dica. Normalmente, lá em 1900 antigamente, quando eu entrei para o concurso público, para o serviço público, as questões eram miudinha, tranquilinha, facinha, nossa, desse tamaninho as questões,
tem mais questões desse tamanho. Quando elas aparecem na prova, você sabe que minha mãe diz, ó, pobre quando vê muita esmola desconfia. Pois é. Quando você vê uma questão miudinha, normalmente são as mais terríveis. Aquela que tem pegadinha, aquela que vai te pegar pelo pé. Entendeu? E aí, tem que tomar cuidado. Tem que prestar muita atenção. As questões muito extensas, normalmente, são só para te cansar. Mas elas não trazem grandes dificuldades, não. Certo? Por isso tem que fazer leitura, tem que estudar com adequação texto de lei. Aí é por ali, o caminho é esse. Vamos lá? Compõe o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, exceto. Então a questão trata de quê? De órgão do tribunal. Órgãos do tribunal. Quais deles não estão ali, ou qual deles, né? Não está elencado como órgão que compõe o tribunal, ok? Tribunal pleno e turmas são órgãos do tribunal? Sim, são órgãos jurisdicionais do tribunal. Temos o tribunal pleno, sua composição máxima, e seus órgãos fracionários. Só que tem um detalhe, o tribunal pleno, ele tem dupla função. Além de ser um órgão jurisdicional, ele é um órgão administrativo. Então, o Tribunal Pleno tem duplo exercício, tem função típica, exerce, tem competência lá no rol de competência, suas funções típicas, órgão jurisdicional, mas também tem função, existe lá um rol de competências de funções administrativas, ok? E turma não, turma é um órgão jurisdicional, órgão fracionário. Correto, perfeito. Presidência e vice-presidência. E aí, órgãos administrativos, órgãos de direção, né? São os dois que comandam o tribunal, que dirigem o tribunal, são órgãos do tribunal. Corregedoria regional e ouvidoria. Ouvidoria é aquele canal direto entre população e tribunal. Corregedoria exercida como função, cuidado, não é cargo diretivo. Cargo diretivo é presidência e vice-presidência. No TRT da 14ª Região, a corregedoria é função do presidente. Não é cargo. Pode ser que a banca venha com uma pegadinha dessa, mas tem que ser uma banca, né, bem espertinha, bem aquele examinador que vai lá fundo, mas vale a pena você ficar atento. Ok? Correto. Escola judicial e o juízo auxiliar de conciliação de precatórios. Diferente isso. Juízo de conciliação de precatórios. Assim como a escola judicial. Órgãos do tribunal. Juízo auxiliar de precatórios. Vê a letra E. Fóruns trabalhistas, juízes do trabalho e desembargadores do trabalho. Essa questão é malvada, é verdade, mas eu fiz ela para te preparar, ok? Você tem que saber que os juízes do trabalho, quando a gente olha lá o artigo 92 da Constituição Federal, nós vamos verificar que os juízes, né, do trabalho, militar, federal, estadual, distrital, os juízes são órgãos do Poder Judiciário. Tanto que a gente analisa o juiz como órgão, como estrutura, e ele se classifica como órgão jurisdicional de primeira instância, ok? E depois a gente analisa ele como um agente público, com várias regras estatutárias. Inclusive na própria Constituição, artigo 93, nós temos ali várias regras estatutárias aplicáveis à carreira da magistratura. Ok? Então, os juízes, a gente olha para ele também enxerga um agente público integrante de uma carreira com várias garantias, prerrogativas, face à importância do seu desempenho. O detalhe é o seguinte: tem regimento que coloca o juiz como órgão da Justiça do Trabalho. Isso é muito comum, perfeito. E outros
não elenco. A grande maioria coloca o juiz de direito do trabalho, o juiz do trabalho, como órgão da justiça do trabalho, da região. Perfeito. Mas não vamos encontrar o juiz do trabalho como órgão do tribunal. Alguns regimentos trazem o desembargador do trabalho como órgão do tribunal. Alguns, não são todos. Normalmente, o desembargador, ele não é tratado pela legislação como órgão, como o juiz. O juiz sempre não gosto de falar, né? Porque em língua portuguesa e no direito toda regra tem exceção. Mas assim, é muito comum o juiz ser tratado como órgão, classificado na estrutura. O desembargador, bem raramente, é classificado como órgão. Ele é membro de um órgão colegiado de segunda instância. Percebeu a diferença? O juiz é o órgão de primeira instância. O desembargador, ele é um membro, ok? Integrante de um órgão colegiado de segunda instância. No caso aqui, o Tribunal Pleno, órgão jurisdicional de segunda instância, as turmas, órgãos fracionários de segunda instância, onde nós temos ali os desembargadores na qualidade de membros. Mas você vai ter que atentar para cada regimento. Nem o juiz e nem o desembargador está lá no rol do artigo 3º na qualidade de órgãos do tribunal. Entenda que tribunal aqui é o órgão de segunda instância. Se você olhar lá no artigo 1º do Regimento Interno, você vai encontrar, são órgãos da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Inciso 2, os juízes. Inciso 1, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, olha só, cuidado com essas pegadinhas, né? Órgãos da Justiça do Trabalho da 14ª Região, o Tribunal e os juízes. Aí o artigo 3º diz, são órgãos do tribunal, compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Então, o entendimento que deve predominar, apesar de aqui o regimento interno ele destoou, né? Mas eu tenho que te ensinar a base para você perceber onde é que o legislador ele dá uma cochilada, entendeu? Quando se fala em órgãos do tribunal, você já pensa lá na segunda instância. Normalmente é assim. Ah, tá, a composição jurisdicional dos órgãos jurisdicionais e administrativos da segunda instância, que estão localizados no tribunal. Em regra é assim, ou pelo menos que estejam vinculados ao tribunal, ok? Aí você vai ter o Tribunal Pleno e as turmas, a presidência e a vice, a corregedoria, apesar de ser uma função, está elencada lá como órgão, a ouvidoria, a escola judicial e o juízo auxiliar de conciliação de precatórios, os fóruns trabalhistas e só, ok? Os juízes, eles são... Opa, peraí, deixa eu só selecionar aqui. Eles estão como órgãos da Justiça da 14ª Região, mas não são qualificados pelo regimento interno como órgãos de composição do tribunal. Assim como não estão os desembargadores. Alguns regimentos internos elencam os desembargadores como órgãos, mas são poucos, viu? Como órgãos do tribunal. A grande maioria não trata o desembargador como órgão de um tribunal. Ah, é verdade, não como órgão, mas como membro dos diversos órgãos colegiados da segunda instância. Membro do órgão pleno, membro dos órgãos fracionários, membro dos órgãos administrativos, membros não qualificam como órgãos, mas alguns ainda trazem o desembargador como órgão. Você vai precisar estar antenado, organizar o pensamento. Opa, estou no TRT da 14ª Região, tenho que estar atento ao rol que é classificador de órgãos, né? Rol do artigo 3º, órgãos do tribunal, composição do tribunal. Destoa do entendimento os fóruns trabalhistas. Porque se mais Claudete está falando que é a estrutura que integra o tribunal, como é que você vai dizer que os fóruns trabalhistas, como é que se encaixa aí nessa interpretação? Não se encaixa, ok? Tá lá, eu não concordo, mas
você não tem que levar para a prova a opinião da Claudete, não. Você tem que levar para a prova o que determina o legislador, porque é isso que vai cobrar de você o examinador, certo? Então, o que está errado aqui? O Fórum Trabalhista os vários fóruns trabalhistas compõem o tribunal? Sim, não deveria estar a composição de tribunal, porque isso aqui é só estrutura. Não é o fórum que é o órgão, é o juiz que está lá atuando dentro dessa estrutura, mas o regimento interno do TRT da 14ª Região resolveu elencar o Fórum Trabalhista como órgão de composição do tribunal. A gente faz o quê? A gente diz que está certo, ok? Certo? Tudo bem? Cuidado, porque além de saber a matéria, a gente tem que saber o quê? Fazer prova, né? Ficar atento às regras que o legislador impõe, e o examinador sabe muito bem que é ali na diferença que ele vai cobrar do aluno. Tudo bem? Ok? Olha só, é só o início do nosso bate-papo concurseiro. Meu objetivo é esse. Além de te fazer entender a matéria, te mostrar o que tem de diferente, o que tem de pegadinha que o examinador pode apresentar na sua prova. Tá só começando o nosso bate-papo concurseiro. Se você está vendo essa primeira parte da aula nas redes sociais, adquira o módulo completo no site do curso que está aparecendo na sua tela. Vem para cá, tá só começando nossos desafios. Banca Claudete Pessoa, para você gabaritar as questões da banca da prova, ok? Acertar tudinho. Vamos lá? Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!